bem? Estamos aqui novamente trazendo mais uma aula aqui no canal O Mundo da Matemática. Na aula de hoje vamos mostrar como escolher, quem escolher em relação à resolução de um problema. Escolher o MDC ou o MMC? É uma dúvida muito frequente, não é? Então vamos escolher quem para resolver um determinado problema. Olha aqui, eu tenho aqui algumas dicas de quem você escolher. No caso do MDC, que é o máximo divisor comum, ele tem alguns tópicos importantes que, se nós notarmos no problema, então realmente é dele que vamos fazer o uso. Como, por exemplo, se for uma noção de divisão. Se ali acontecer uma noção de divisão, vamos ver um exemplo sobre isso, né? Então, outra dica, se for dividir em partes iguais, tá? Então, se acontecer ali uma ideia de divisão e na fala, no enunciado, tiver explícito que deve se repartir em partes iguais, então é MDC. Uma outra dica é quando se pede o maior tamanho possível. Então ali está evidenciado que tem que se utilizar o MDC. Agora, quando é que eu uso o MMC? Olha só, no caso do MMC, que é mínimo múltiplo comum, você vai ter ali uma ideia de tempo, né? Quanto tempo vai acontecer, ou quanto tempo vai acontecer um evento novamente, ou quanto tempo vai coincidir de acontecer a mesma situação. Então aqui, ó, é uma ideia de tempo, uma coincidência, ou quando irá se repetir. Vamos colocar um exemplo bem prático. Por exemplo, quando você tem 3 corredores, tá? 3 atletas competindo, não necessariamente atletas, 3 pessoas fazendo uma corrida, né? Uma no tempo maior do que a outra, tá? Uma no tempo, vamos dizer assim, que aquele que corre mais, 3 vezes mais que o último colocado. 3 pessoas, né? Quanto é que elas, naturalmente que aquele que corre mais, dando a volta em torno de algo, vamos dizer que é uma corrida em torno de uma área circular, vamos usar assim como exemplo, essas 3 pessoas em tempos diferentes de completar a corrida, a volta da corrida, tá? Imagine que aquele que é mais rápido, né, dependendo do número de vezes que tem a corrida, o número de vezes que tem quantas voltas tem a corrida, naturalmente que ele vai se encontrar, ele vai ultrapassar aqueles outros 2 competidores algumas vezes, por ele ser mais rápido. Ele vai passá-lo algumas vezes, talvez vai estar 2 ou 3 voltas à frente. Então em algum momento eles vão se encontrar, né? Ali você tem múltiplos, né? Ali você tem uma coincidência de evento, ali você tem uma ideia de tempo. Então ali está acontecendo um exercício de MMC. E quando é que acontece o exemplo do MDC? Quando, por exemplo, eu vou citar aqui algo que é muito frequente, cai muito em prova. Imagine 3 retalhos, 3 tecidos, e eu tenho que cortar esses tecidos de tamanhos diferentes. Vamos colocar aqui um exemplo: tecido de 30 metros, tecido de 20 metros, tecido de 10 metros. Eu quero recortá-los em partes iguais que tenham o mesmo tamanho. Veja aí a ideia de divisão, a ideia de repartir em partes iguais. Então está evidenciado aí que é um exercício de MDC. Eu vou trazer para vocês um exercício que contém MDC, que a resolução será feita através do cálculo do MDC, e o outro exercício que a resolução será realizada através do MMC. Bom, vamos entender o que esse exercício está nos pedindo, né? Em uma árvore de Natal, 3 luzes piscam em tempos distintos. A primeira luz pisca a cada 4 segundos, a segunda a cada 6 segundos, a terceira a cada 10 segundos. Se num dado instante as luzes piscam ao mesmo tempo, após quantos segundos voltarão a piscar juntas novamente? Muito bem, aqui nós temos uma ideia de coincidência, de algo que vai se repetir novamente.
algo que vai acontecer juntas, simultaneamente. Então a ideia aqui é de mínimo múltiplo comum, é de múltiplos. A ideia é que em algum momento essas luzes vão piscar juntas ao mesmo tempo, no mesmo momento. Isso vai acontecer várias vezes. Ou seja, nós temos aqui uma ideia de repetição, temos uma ideia aqui de coincidência, de um evento acontecendo, de 3 eventos acontecendo ao mesmo tempo, num determinado momento. Então, quando você tem vamos dizer assim, essas ideias, aqui está explícito um exercício de mínimo múltiplo comum, MMC. Como se resolve? Bom, a forma que vamos resolver aqui é pela fatoração simultânea. Vou pegar aqui os segundos que estão descritos aqui no problema. Nós temos aqui o 6, nós temos as luzes piscam nesses momentos, né? 6, 4 segundos, 10 segundos. Vou colocar na ordem aqui, do maior para o menor, 10, 6 e 4. E irei fazer aqui, ó, a fatoração simultânea. Então, aqui, ó, vamos poder dividir por quem? Primeiro vamos pensar no 2, que é o primeiro número primo. É possível dividir por 2 todos. 10 dividido por 2 é 5, 6 dividido por 2 é 3, 4 dividido por 2 é 2. Enquanto ainda for possível dividir por 2, eu continuarei fazendo. Então eu vou dividir por 2, porque aqui o 2 é divisível por ele mesmo. O 5, como não é, eu copio, assim como o 3. 2 dividido por 2 é 1. Já nessa etapa você percebe que nenhum dos itens aqui é divisível por 2. Então eu vou para o próximo número primo, que é o 3. O 5 não é divisível, eu copio. 3 dividido por 3 é 1. E o meu 1 aqui eu copio. Quando você tem numa coluna que deu 1, aqui você não faz mais nada, só copia. E finalmente eu vou pôr o 5 aqui, porque não mais é possível dividir por 3, mas o próximo número primo, dividido por 5, 5 por 5 é 1, e os outros aqui, número 1, eu copio. Bom, dado aqui no finalzinho 1 e 1 e 1, eu agora multiplico os números que eu coloquei do lado de lá da barra. Então, fazendo a multiplicação, eu tenho 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Portanto, elas piscarão novamente juntas, vai acontecer novamente o evento de piscarem no mesmo momento juntas. Portanto, voltarão a piscarem juntas 60 segundos depois, ou 1 minuto, né? 60 segundos depois. Ok? Poderia ser, em vez de 60 segundos, 1 minuto depois. Vamos então ler esse probleminha para tentar resolvê-lo. João Marceneiro dispõe de 3 ripas de madeira que medem 60 centímetros, 80 centímetros e 6 centímetros de comprimento, 100 centímetros de comprimento, respectivamente. Ele deseja cortá-las em pedaços iguais de maior comprimento possível. Qual é a medida procurada? Veja, nós temos aqui, pessoal, evidências de um exercício que vai exigir o máximo divisor comum, o MDC. Como assim? Você tem aqui, nesse probleminha algumas situações que você entende que vai utilizar o MDC. Como, por exemplo, ele deseja cortá-las em pedaços iguais, certo? Ou seja, uma divisão. Você tem aí uma ideia de divisão. E de maior comprimento possível, de maior tamanho possível. Então, toda vez que você tiver uma ideia de divisão em partes iguais e de maior tamanho possível, você tem uma ideia de MDC.
Tá? Então, como é que eu calculo o MDC? Eu vou dispor aqui o cálculo também, resolvendo isso daqui, esse cálculo, na fatoração simultânea. Eu vou colocá-lo na ordem do maior para o menor, não que seja essa forma importante, eu estou escolhendo isso. Pode ser em qualquer ordem, os números dispostos aqui, pode ser em qualquer ordem. Então eu estou colocando aqui, ó, do maior para o menor. E aí eu vou efetuar as divisões, sempre pensando aqui, iniciando com 2, só não faço com 2 quando nenhum deles é divisível por 2. Todos são divisíveis por 2, eu começo pelo 2, 100 dividido por 2 é 50, 80 dividido por 2 é 40, e aqui vai dar 30. Ainda eu percebo que é divisível por 2, então eu divido por 2, 50 dividido por 2 é 25, o 40 dividido por 2 é 20, o 30 dividido por 2 é 15. Veja que ainda dos 3 há alguém aqui que é divisível por 2, então eu continuo a divisão por 2. Não posso mudar enquanto existir alguém divisível por 2, eu continuo dividindo por 2. O 25 não dá, eu copio. 20 dividido por 2 é 10. 15 eu copio porque não é divisível por 2. Veja que ainda há alguém que é divisível por 2, portanto eu continuo insistindo com 2. O 25 não é, eu copio. 10 dividido por 2 é 5. O 15 não é divisível por 2, eu copio. Bom, agora sim, você percebe aqui que ninguém é divisível por 2. Então o próximo número primo é o 3. Por 3 aqui, ó, apenas o 15. O 25 e o 5 eu apenas copio. 15 dividido por 3 é 5. E finalmente agora, não tenho mais como dividir por 3, vou dividir pelo próximo número primo, que é o 5. 25 dividido por 5 é 5. 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 é 1. E agora eu encerro aqui o meu cálculo da fatoração, colocando 5 aqui novamente. 5 dividido por 5 é 1. Os outros aqui é só copiar. Chegou nessa parte aqui, ó, terminou a fatoração. Bom, se fosse o cálculo de MMC, bastava eu multiplicar todos os números que deu aqui do lado esquerdo da barrinha, tá? Bom, só que não é MMC. Já percebemos aqui que se trata de um problema que exige o cálculo do máximo divisor comum. Por quê? Porque eu tenho uma ideia de divisão, eu tenho uma ideia de divisão em partes iguais, eu tenho uma ideia de dividir e ter o maior comprimento possível das divisões. Então eu tenho aqui uma ideia de MDC. Para cálculo de MDC, a princípio é parecido com o MMC. Eu faço a fatoração. Agora eu faço a seguinte coisa. Vou analisar aqui, ó, linha por linha e marcar, vou fazer um pontinho, tá? Aonde os números aqui, ó, do lado esquerdo da barra, dividiu os 3 números simultaneamente. Vamos analisar aqui na primeira linha. O 2 aqui, conseguiu dividir todos os números aqui por ele? Sim, pode ver que foi realizada a divisão, tanto que os números aqui, eles não se repetiram. Eu dividi o 100 por 2, eu dividi o 80 pelo 2 e eu dividi o 60 pelo 2. Então vou fazer uma marquinha. Pronto. Na linha de baixo, todos os valores que estão aqui conseguiram dividir por 2? Sim. O 50, o 40 e o 30 eu consegui dividir por 2. Faço uma marquinha. Na terceira linha, todos os números dividiram por 2? Não. Apenas o 20 dividiu por 2. Então eu não faço nada. Na próxima linha, todos os números dividiram por 2? Também não. Apenas o 10. Faço uma marquinha. Aliás, não faço nada. Só faço essa marquinha quando todos os dígitos aqui, quando todos os números dividiram o número que está aqui. Esses dois aqui não conseguiram fazer isso. Vamos para essa linha onde está o 3. Todos os números aqui dividiram pelo 3? Não, apenas o 15. 5 e 25 não dividiu, tanto que eles repetiram na linha de baixo. Quando eu não consigo dividir pelo número que está aqui, eu repito ele. Apenas o 15 dividiu, então não marco nada. Vamos analisar esta linha. Todos os números dividiram por 5? Veja, todos os números dividiram por 5.
Tanto que na linha de baixo não se repetiu nenhum que estava aqui. O 25 dividiu por 5, que deu 5. O 5 dividiu por 5, que deu 1. O 5 dividiu por 5, que deu 1. Pronto. Aqui foi a última vez que todos os números que estavam aqui dividiu por quem estava aqui. Ok? Aqui não aconteceu isso e aqui terminou. Aonde eu fiz a marquinha foi no 2. Aí eu multiplico este número por este e por este outro aqui embaixo. Exatamente os números que ambos conseguiram dividir os valores que estavam do lado direito da barra, do lado de cá. Então eu vou multiplicar esse 2 por esse 2 e pelo 5. E aí eu faço a conta, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Portanto, então no caso aqui, ó, qual é a medida procurada? A medida será de 20. 20 o quê? As unidades estavam em centímetros, então será de 20 centímetros. Então este marceneiro vai conseguir dividir todas as ripas, que têm tamanhos diferentes, e não vai sobrar nada dessas ripas, tá? Vai dividir todas as ripas, cada uma em 20 centímetros, em partes iguais, no maior tamanho possível. Então aqui é um exercício de MDC, ok? Essa aula foi baseada em distinguir quando é que eu uso um problema, quando é que eu uso o MMC ou quando é que eu uso o MDC para um determinado problema. Há problemas que exigem o MMC, há problemas que exigem o MDC. Joinha? Temos outras aulas sobre o MMC, sobre o MDC, nós temos outras aulas sobre fatoração, sobre números primos e sobre vários conteúdos da matemática básica aqui no canal. Se você está precisando de ajuda para a realização das suas tarefas escolares, ou então para que você consiga se preparar para uma prova de concurso público, ou então vestibular, se inscreva no canal, clique aqui no botãozinho onde está inscreva-se e também clique no sininho. Assim você vai ter esse canal como apoio para você poder se preparar para as provas, ou então para você conseguir acompanhar suas tarefas escolares, tá certo? Você vai ter vários e vários conteúdos dos quais você vai poder se utilizar. Então clique aqui no sininho, inscreva-se no canal e assim você vai ter aqui o canal como seu parceiro. Você não vai pagar nada em ser aqui mais um inscrito. Além disso, se você gostou da colaboração que o canal está dando, você compartilhe essa aula, faça que outras pessoas conheçam aqui o canal, diga às pessoas que não apenas assistam, porque muitos assistem às aulas, né? Mas poucos que assistem se inscrevem. Muita gente assiste, mas acaba não se inscrevendo. Então, além de oferecer o canal para que a pessoa assista, fala para ela se inscrever também, porque não vai pagar nada por isso, e sempre ela vai ter aqui o canal como, vamos dizer assim, um parceiro para ela. Tá bom, pessoal? Olha, obrigado aí por estar aqui e aguardo você para as próximas aulas aqui no canal. Até lá!